Espelha lá pra gente lá o... Pronto. Canto superior, pronto. Pode enviar o link e eu vou dar sequência na gravação, tá bom? Tá bom. Leone, você me fala na hora que as meninas entrarem, porque eu não tô... Minha tela tá cheia, que eu não tô vendo. Não, mas é melhor você espelhar a sua tela, que senão você não espelhou, não. Você me fala na hora que as meninas... É mais, sua tela não tá espelhada, não. Pode espelhar ela de novo. Tá bom. E aí? Vai aparecer para você enquanto pessoas online. Só tem um por enquanto, né? Sou eu. Certo? Agora foi. Tem uma pessoa online? Agora foi, né? Me mostra o celular. Espelha o celular para me ver. Que vai dar um delay, vai demorar um pouquinho. Pera aí. Aí, agora foi. Põe a tela total. Agora. Já entra com a tela total. Tá, aí eu já vou entrar, mas aí eu não vou enxergar mais. Não, não precisa não. Eu já tô te vendo aqui, bonitinho aqui, ó. Olha só a tela, você tá aqui. Tá. Já põe a tela total e já pode dar entrada na introdução na aula. Não precisa esperar elas chegarem, não. Ou você vai esperar as 22 horas em ponto? Acho que elas estão vindo. Tá bom, mas tá gravando, você tá falando aí já, tá? Então daqui eu já encerro, tá bom? Tá. Pode abrir aí. E começa às 22 para ter o seu cronograma. Depois eu deleto o restante. E como é uma aula sendo regravada no YouTube, a gente tem essa condição, tá bom? Uhum. Ó, deve entrar aí agora. O cara se muda o microfone do... Tá. Pode ir que eu tô te vendo aqui. Boa live. Aliás, boa aula. Obrigada, boa aula. Consagrar a Deus Pai Todo-Poderoso essa aula, que ela seja abençoada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É com muita alegria que vamos começar hoje a nossa primeira aula do método dentista avaliador. Nós vamos falar tudo nesse método sobre avaliação, vendas, negociação, planejamento. Vocês vão ver diferentes áreas aí das vendas, da odontologia, tudo dentro do método. E hoje o nosso tema é mentalidade empreendedora. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Hoje vamos falar, o tema da aula hoje é
mentalidade empreendedora para dentistas. Mas vamos sempre pensar na mentalidade empreendedora num sentido geral, numa mentalidade vencedora, numa mentalidade vendedora, numa mentalidade de dentista de sucesso, tá? Então vamos englobar aí mentalidade empreendedora com todos esses outros nomes também. Você aí que entrou nesse método, tá? Que você se considera dentista, a partir de hoje saiba que você não é dentista. Se você tem um consultório ou se você tem uma clínica, você é dentista e empresário, dentista e empreendedor, dentista e dono, dentista e gestor, enfim. Você não é só dentista. E muitos dos erros acontecem por isso, porque se você não trabalha para o governo ou para alguma ONG, você também é empreendedor, você também é vendedor e você também é gestor. Então, esse método vai te ensinar caminhos passo a passo para você chegar ao sucesso aí com o poder da mentalidade empreendedora, das vendas, do planejamento e tudo aí que eu já falei que a gente vai abordar aqui. Avaliação, vendas, negociação, a gente vai abordar tudo aqui, tá bom? Então, a primeira coisa é abrir a nossa mente de que não somos só dentistas, somos empreendedores. E essa frase agora que eu vou falar, que vai virar a chave. Eu quero que vocês entendam que o resultado vai depender 50% meu e 50% de vocês, tá? Mas da minha parte, dos meus 50%, eu tenho certeza que eu estarei aqui 100%, 110, 150 para poder dividir isso com vocês, porque isso é o meu objetivo de vida. Esse é o meu propósito de estar dividindo com vocês esse conhecimento e de pular essas etapas, tá? As etapas que eu já passei, que eu já sofri, eu não quero que você sofra. E eu quero te tirar desse lugar de aprendedor. Eu quero mover você daquela pessoa que acumulou. Você sabe tudo como tem que fazer, para um fazedor. A gente não quer que seja mais um curso, a gente não quer que seja mais um conhecimento. Eu não quero aqui uma obesidade de conhecimento. Nós vamos aprender e aplicar. Todas as vezes que a gente fizer uma aula aqui, eu quero que vocês aprendam e pratiquem. Não vamos ser, a partir de hoje, vamos virar essa chave. Não vamos ser mais aprendedores. Nós vamos ser fazedores, tá bom? Então, eu estarei aqui 110, 150% para ajudar vocês. E eu já vou começar por uma pergunta. Você quer enriquecer? Vou perguntar isso para você. Você quer enriquecer? Eu gostaria de saber de vocês se vocês têm a ideia de enriquecer. O dentista empreendedor, vocês têm que saber que o dentista empreendedor ele é um profissional da saúde, tá? É um dentista especialista em saúde bucal, habilidades clínicas é fundamental, mas ele é empresário, ele gerencia uma clínica, que vocês também sabem que os empresários requerem habilidade de gestão, visão estratégica, né, comunicação estratégica. E aí a gente une essas duas coisas numa visão holística, em unir as duas facetas essenciais, que podemos unir o consultório como um empreendimento e a prática clínica como a parte técnica do dentista. E se você pensar, por exemplo, eu não quero enriquecer, eu estava falando isso na live agora há pouco. Qualquer consultóriozinho tá bom, viajar, uma limpezinha, viajar uma vez por ano. Não tem como, gente. A gente tem que começar a partir de agora, virar essa chave para mudar essa mentalidade, porque a gente precisa
saber que na odontologia, se a gente não investir, se a gente não ganhar dinheiro, a gente fica para trás e a gente não vai conseguir devolver a saúde para o paciente. Eu estava até falando, né? Quanto que é um raio-x digital, quanto que é uma câmera intraoral, né? Então, antes de eu sair aqui desse slide aqui, eu quero falar com vocês. Precisamos mudar nossas crenças limitantes, tá? Superar as nossas crenças limitantes. Identificar aí as limitações, né, que o dentista pode ganhar muito. Porque na nossa cabeça, dentista é sofrido, né? Dentista não consegue ganhar muito dinheiro, carrega mala para cá, dentista não é bem sucedido. Vamos zerar essa ideia de que dentista não é bem sucedido, tá? O dentista que é dentista, só dentista, ele tem que estar pronto para trabalhar aí, né? Numa prefeitura, numa ONG, mas o dentista que tem o seu próprio consultório, ele é empreendedor, ele é empresário, então ele precisa sim quebrar essa crença que a gente não pode ganhar muito, ou que a gente é coitadinho. Não, nós podemos sim ter resultados incríveis através de uma boa gestão, através de uma boa prática clínica, isso tudo compilado em uma coisa só. E questionar também, pergunte se essa ideia realmente é verdade, de definir crenças que impedem você avançar. Pergunta se realmente é isso, se realmente o dentista não pode, né? Se o dentista não pode ser uma pessoa bem-sucedida, se existe alguns dentistas bem-sucedidos, né? E vamos reescrever essa narrativa. Vamos substituir as limitações por afirmações positivas. Por exemplo, você pode passar a oferecer um serviço premium e ser bem remunerado. Você pode ter uma clínica bem sucedida. Você pode fazer procedimentos de alto custo e alto valor, tá? Então, você pode sim ser um dentista empreendedor de sucesso. E para isso eu criei o método dentista avaliador. Por quê? O dentista que ele é avaliador, ele consegue levar o seu conhecimento de um bom diagnóstico, de um bom planejamento, com um bom fechamento de venda para qualquer lugar. Ele pode trabalhar para outra pessoa, tá? Ele pode ser o próprio dono do seu consultório e ele também pode ser o dentista avaliador da sua própria clínica e gerir ali vários consultórios. Então, ele pode estar, né, à frente aí de qualquer área que ele for trabalhar, tá? Então, voltando aí, a gente vai superar as crenças limitantes. Vamos superar as crenças limitantes. E eu vou voltar aí na pergunta: você quer enriquecer? Eu te pergunto, você vai olhar para essa casa, nossa, mas essa casa vai me dar muito trabalho, não tem gente para limpar a piscina, não tem gente para cuidar do jardim, não tem gente para trabalhar, nanana. Mentira. Se fosse assim, não existia famoso que tinha isso tudo, não existia rico que tinha isso tudo, tá? A gente tem a crença limitante de que isso é impossível, porque quando você tiver uma casa dessa, você vai ter condição, sim, de ter os funcionários para essa casa. E assim como na nossa clínica, a gente não pode ter uma visão pequena. Eu não, o slide não está passando, né? Deixa eu ver se eu entrar aqui e sair de novo, tá? Vou entrar e sair de novo. Só um minuto. Deixa eu ver se eu saio aqui e entro de novo. Para mim tá ok aqui. Dani, você pode me falar se o slide está na parte Para mim tá aqui na parte da casa. Você pode me falar se tá aí para você no chat?
Vamos voltar aqui, então. E aí, vamos, então, acabar com essa narrativa do diminutivo. É uma casinha, uma limpezinha, né? Uma cliniquinha, um consultóriozinho, porque para a gente devolver a verdadeira saúde para o paciente, para a gente devolver a autoestima do paciente, para a gente ter resolutiva na vida do paciente, a gente tem que ter uma clínica assim top, cheirosa, bonita, com funcionários treinados, tá? Com equipamentos de ponta, com raio-x digital, com uma câmera intraoral. Tudo isso gera custos e esses custos são pagos com mentalidade de atitudes empreendedoras, tá? Com métodos passo a passo que vai te levar ao caminho que vai mostrar para você o caminho do sucesso, tá? E aí eu gostaria de contar para vocês uma historinha, tá? Uma historinha da teoria do carro vermelho. Alguém já escutou a teoria do carro vermelho? A teoria do carro vermelho é o seguinte: ela é a prova, né, de tudo. Teoria que foi o seguinte: se eu te perguntar hoje, se você cruzou com algum carro vermelho, espera aí só um minuto. Eu troquei o slide, eu não sei se trocou para vocês aí. Para mim trocou de novo. Tá demorando a trocar para vocês, né? É delay. É delay. Então vamos lá. A história do carro vermelho. Se eu perguntar para vocês, tá? Se vocês cruzaram hoje com algum carro vermelho na rua, se vocês viram algum carro vermelho, tá? E provavelmente vocês vão me falar que não, né? Que não viram nenhum ou que não observaram se passou por algum carro vermelho. Correto? Então, eu gostaria de saber de vocês se antes de vocês saírem de casa hoje, eu tivesse falado com vocês assim, eu vou dar R$50 para cada carro vermelho que vocês verem na rua. E aí, vocês vão sair de casa. Eu tenho certeza que vocês vão ver mais carros vermelhos do que quando não tinha sido oferecido para vocês R$50, né? Então, você saberia me dizer quantos carros vermelhos você viu no caminho depois que eu ofereci R$50 por carro vermelho? Com certeza você diria que sim, né? E assim que funciona a tal famosa sorte. E é assim que funciona a tal famosa oportunidade. Quando você passa pela vida e não está olhando as coisas que estão acontecendo ao seu redor, elas simplesmente passam por você. Mas quando você passa pela vida olhando no foco dos seus objetivos, as coisas vão estar perto de você do mesmo jeito. Só que você vai passar a enxergar. Quem aí já viu, por exemplo, assim, eu vou trocar um carro, aí você escolhe e era um carro branco, e aí você de repente vê que tem um monte de carro branco, sabe? Ou, por exemplo, quando eu lembro, quando eu engravidei do Gabriel, né? Eu não vi nenhuma grávida, né? Eu engravidei do Gabriel, para mim estava todo mundo grávido na rua, entendeu? Todo mundo que eu olhava estava grávido, ou seja, o meu olho voltou a observar
quem estava grávida ou não, né? Então, assim, o foco vai te conduzir aí na sua famosa sorte ou na sua famosa oportunidade. Então, eu te pergunto, qual é o seu foco hoje? Para onde você está olhando? E se realmente a gente olhar no foco certo, se as coisas não vão fluir para dar tudo certo. Porque com certeza as coisas estão debaixo dos nossos olhos, só que a gente não está focado no resultado debaixo dos nossos olhos. Então você nem percebe quando você está inconsciente, né? Aquelas coisas estavam ali o tempo todo, só que você estava inconsciente. Então, quando você traz essa mentalidade que a gente falou há pouco, a consciência, a gente começa a observar e compilar isso tudo para dar certo no nosso negócio. Então, é um foco seletivo. O nosso cérebro nota mais aquilo que focamos, como comprar um carro vermelho e vê-lo em toda parte. A aplicação nos negócios, ao focar em uma oportunidade de crescimento, elas se tornam mais visíveis e treinam a mente para ver a possibilidade. Então, a gente começa a planejar estratégias sem que a gente, ao menos, imaginasse que a gente ia imaginar a estratégia, mas é porque você focou na resolução daquele problema da sua clínica ou do seu consultório. E os resultados práticos, né? Visualize o sucesso desejado, novas oportunidades de negócio, inovações surgirão naturalmente. Ou seja, até as mesas que a gente assenta, né? Até as mesas que a gente assenta são lugares que vai levar a gente ao caminho desejado, tá? Então, eu gosto de falar essa historinha, e vocês vão entender mais à frente, tá? Que uma das técnicas aí de gatilho mental é storytelling. Então, a gente sempre vai fazer comparações, a gente vai contar uma historinha, e eu espero que essa historinha aí do carro vermelho entre na mente de vocês e vocês voltem aos seus olhos para onde você quer o sucesso, tá? E é o seguinte, não tem nada mais certo do que aonde você coloca energia que cresce. Então, é exatamente isso. O foco e a energia, você vai passar a ver tudo que tem que ser feito da forma que tem que ser feito. Então, a gente precisa também explicar que para a gente chegar na famosa, eu já vou passar o slide, tá? Mas eu quero bater nessa tecla aqui. Para a gente chegar algum dia naquela famosa liberdade financeira, a gente tem que estar focado na Mariana do futuro, na Juliana do futuro, na Dani do futuro, porque a gente tem que trabalhar hoje para ter liberdade financeira lá na frente, tá? A gente precisa trabalhar hoje para não precisar trabalhar lá na frente. Então, a gente tem que trabalhar com sabedoria, com meios que fazem a gente chegar naquele determinado objetivo mais rápido, porque a verdadeira liberdade financeira é quando a gente não precisa trabalhar mais para ganhar dinheiro. Então, se hoje a gente adoecer, não tem dinheiro. E a gente não pode fazer isso com o nosso eu do futuro. A gente tem que preparar. Então, vocês estão de parabéns por estarem aqui hoje, comprometidos com vocês lá no futuro, tá? Minhas mentoradas lá no futuro, meus mentorados lá no futuro. Então, o seu eu do futuro vai estar muito feliz e vai olhar para o seu eu aqui agora do presente e agradecer. Muito obrigada por ter cuidado e hoje a gente ter conquistado a nossa liberdade financeira, né? E tá podendo desfrutar aí os frutos que a gente está plantando hoje, tá bom? Então, observem os carros vermelhos da sua vida, tá, gente? Tanto profissional quanto amorosa, de amizade, de lugares. É só prestar atenção aonde você tem colocado os seus olhos, a sua energia, tá? Então, vou passar o slide aqui. Mentalidade de possibilidades.
Primeira coisa que você tem que fazer, a gente precisa, em vez de focar no problema, a gente vai focar em soluções. Diante de desafios, vocês têm que pensar em resolver como. Como eu posso resolver? Ao invés disso, não tem jeito, tá? Eu só falo que não tem jeito, gente, depois que morreu, que não tem como. Eu esgoto todas as opções até eu ter certeza que aquilo ali não teve jeito, tá? E eu não quero que vocês usem, por exemplo, de ai, meu marido me falou que não ia ter jeito. Ai, tá acontecendo isso e isso é porque Deus quis. Deus não quer isso, não. Deus quer o seu sucesso, a sua prosperidade. Às vezes a gente precisa treinar o nosso foco, treinar as nossas habilidades para ter a permissão de altos voos. Não adianta também você querer sem especializar, sem treinar, que é igual eu falei, vocês estão de parabéns, já está aqui no método, já estarem aqui no método, vocês já estão treinando para ser pessoas resolutivas. Visualização positiva. Imaginem já o sucesso desejado para a sua clínica e mantenha essa visão clara presente em suas mentes. Eu vou mandar para vocês depois no WhatsApp, tá? As meninas já receberam sobre um mapa dos sonhos. Então, o mapa dos sonhos vai ser muito legal para a gente estar ali, ó, com a visualização todos os dias dos nossos sonhos, para quando a gente desviar o foco, a gente ter uma visão clara numa meta presente na nossa mente do que a gente precisa para visualizar esse sucesso, né, desejado aí para você, para sua clínica, para o seu consultório. Então, visualização positiva. Isso aqui é muito interessante a gente fazer o mapa dos sonhos, tá? E junto com eles eu vou mandar para vocês também a roda da vida, porque dentro da roda da vida a gente vai preencher lá, assim, as lacunas da parte espiritual, parte pessoal, né? E aí a gente, através dela, vê onde que a gente tem que melhorar e fazer o nosso mapa dos sonhos, tá bom? Vou mandar para vocês depois. Abraçar desafios. Eu já passei, eu tô vendo que não passou para vocês, né? Deixa eu ver aqui se não passou, peraí. Na hora que eu saio aqui, aparece, né? Peraí. Tá dando delay, né? Travou? Tá travado? Tô indo, tá? Tá me escutando, Dani? A Juliana não conseguiu entrar ainda. Deixa eu ver aqui se ela me falou alguma coisa. Peraí. Muito bem aqui, tá? Certinho. E aí, vamos lá. Vamos dar sequência aqui, então. Vou abrir aqui de novo na tela maior. Tá? Vamos ver aqui se vocês... Agora tá grandão aí? Apareceu grandão? Então, a gente tem sempre que ter foco na solução e não no problema. A gente tem que visualizar os nossos sonhos, nossas metas, nossos focos positivamente. Abraçar desafios, veja os obstáculos como oportunidade de crescimento, sabe? Não tem dor, não existe crescimento sem dor, tá? E eu falo que ficar na zona de conforto é você ficar também na zona de desconforto, porque no conforto também é ruim, sabe? É quentinho, mas também é ruim, porque
o mesmo trabalho que você tem, a mesma dor que você tem para ficar no mesmo lugar, é a dor que você tem para crescer. Então, é preferível você estar sempre num constante de crescimento, ao invés de ficar achando que no quentinho que você tá bom. Inclusive, eu até falei com os meninos, eu tive um sonho essa semana, e eu sonhei que eu estava nadando num mar quentinho, assim, e é a primeira vez na minha vida que eu sonhei com Jesus. Jesus veio e falou comigo: sai daí, Mariana. Aí, o que é isso? Jesus, nossa, eu saio agora. Ele falou: sai agora, porque na água quentinha que tem tubarão. Então, a gente não quer ser engolido. No lugar quentinho também é ruim, aonde eles devoram a gente, tá? E onde nós mesmos nos devoramos, nos culpamos, nos automutilamos, nos cobrando, falando que tá tudo errado e que não tá legal, a gente se cobra. Aí dói também. Crescer dói, mas ficar onde a gente está também dói. Então vamos tomar a atitude de não ficarmos aonde estamos. Mudar a mentalidade, virar a chave para sempre focar na solução, sempre uma visualização positiva, abraçar os desafios que te levam ao crescimento. Eu só estou até aqui hoje porque eu aceitei desafios, eu fui superando cada um e fui como se fosse sendo forjada, né, para chegar até aqui, tá? E deixa eu só responder um negócio aqui para. E inovação constante. Busque sempre novas formas de melhorar os seus serviços e processos, a evolução contínua. O que é feito hoje não é feito amanhã. Então, na odontologia não pode vender. Olha, se você não vender, vai ficar para trás. Se você não tiver um atendimento que gera ali um relacionamento com seu paciente, uma oportunidade de pagamento, se você não fizer o que tem que ser feito hoje para o seu paciente, você vai ficar para trás. Hoje estão sendo usadas essas técnicas, né, de como prospectar um paciente, por exemplo, através do Instagram. A gente está usando técnica rapport para poder fazer o espelhamento com o paciente, criar uma empatia com o paciente, mas pode ser que amanhã ou depois existam outras técnicas, outras mídias, outras formas. Antigamente a gente chamava o paciente pela rádio, pela televisão, e hoje a gente está direto no Instagram. Amanhã a gente não sabe, então a gente vai ter que estar sempre numa evolução. Evoluir dói, mas também ficar no quentinho dói. Gente, eu vou mudar a página, vou sair assim e vou mudar para ver se mudou. Para ver se deu certo. Oi, Ju, que bom que você está aí. Que bom. Vocês estão gostando? Me faz um joinha aí se vocês estão gostando, se está fazendo sentido o que eu estou falando, tá? Então, a gente tem que ter a mentalidade empreendedora, vencedora, positiva, focar o resultado aí, né? O resultado e não nos problemas, focar no resultado e não nos problemas. Eu não comecei a falar e parei. Eu não quero. Eu não quero que, tipo, Deus seja desculpa também. Porque talvez Deus não. Deus não quer, porque está dando tudo errado. Não, Deus está te forjando para você ser melhor. Então, não vamos focar aí no negativo, não vamos transformar nossas vidas no negativo, vamos mudar nossa mentalidade, tá? Focar no carro vermelho. Então, como que a gente vai construir essas novas mentalidades, tá? Essas novas mentalidades vão ser construídas, primeira coisa, na autorreflexão diária. Dedique um tempo para analisar seus pensamentos
Identifique os padrões limitantes e trabalhe para mudá-los. Ai, eu não consigo. Ai, eu não sei fazer. Ai, eu não posso. Enfim, mudem esse padrão e se vigiem. Eu não quero falar, eu não quero as minhas mentoradas aqui, eu não quero uma aluna minha falando que eu não consigo. Todo mundo consegue, tá? Eu falo que difícil, tá? É um monte de coisa fácil que alguém complicou. Ou é um monte de coisa fácil que você não treinou, não treinou, não treinou, não treinou. Daniel San, né? Direita, 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 esquerda, 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 até ficar bom, tá? Então, por exemplo, eu não gosto de falar no Instagram. Começa a falar 1, 2, 3, 4, 5 dias. De repente, você vai estar falando, sabe? Eu não sei pedir o meu paciente para assinar um contrato, eu não sei falar com ele o preço, eu não sei. Começa a treinar, usar as técnicas que vão ser passadas aqui para você ver se você treinando, 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 isso depois não fica fácil. É uma habilidade que você vai gerando. Então, vamos fazer uma autorreflexão hoje e ver o que vocês estão pensando e vamos mudar esse pensamento, tá bom? Educação contínua. Invistam em conhecimento sobre gestão, empreendedorismo, igual vocês estão fazendo aqui hoje. Participem de cursos, leiam livros relevantes, façam estratégias aí de empreendedorismo. Então, sempre numa educação contínua, tá? Tanto na parte de gestão quanto na parte clínica, tá? Então, é muito importante também estar sempre atualizado com as novas formas de tratamento da odontologia, né? As epidemias que têm acontecido, por exemplo, como bruxismo, lesões não cariosas, a gente tem que estar sempre à frente para a gente passar o quê? A autoridade para os nossos pacientes, que é um gatilho também de autoridade, vocês vão ver lá na frente, tá? Muitas vezes eu vou citar algumas coisas que eu ainda vou passar, mas que é bom eu já ir falando para vocês já inteirando assim com esses termos que eu vou usar, tá? Vamos lá. Para dar uma para construir essa nova mentalidade, gente, eu acho que esse 3 aí é um dos pontos mais importantes, tá? É o network estratégico. Sabe a história do carro vermelho? Quando você foca no carro vermelho, você vai aonde tem carro vermelho. E é exatamente isso, o network estratégico, a gente começa a conectar com pessoas que vão levar a gente no objetivo da gente mais rápido. Então, se vocês estão aqui hoje, é porque realmente vocês já estão enxergando o carro vermelho e vocês já me enxergaram um network, um caminho para vocês atingirem o sucesso de vocês de uma forma mais rápida. E eu estou aqui exatamente para isso, comprometida com os meus 50% em fazer o resultado junto com vocês, tá? Então, conecte sempre com pessoas, tá? O network. Eu falo que o nosso grupo ali é o maior tesouro, onde a gente vai trocar, às vezes, o que está dando certo para uma, não está dando certo para outra. Essa troca de informação, a gente vai precisar ter essa confiança uns nos outros aqui, para a gente chegar no nosso crescimento exponencial, tá? Então, o network é importantíssimo, ele te leva em lugares, pessoas com muita facilidade, tá? E a prática consistente. Apliquem os novos conhecimentos diariamente. Persistência é fundamental para consolidar a nova mentalidade. Persistir, persistir. Eu não quero ninguém aqui com obesidade de conhecimento. Vamos botar esse conhecimento para queimar a gordura. Vamos botar esse conhecimento para funcionar, tá? Então, não vamos deixar só o conhecimento ali à toa. Vamos usá-lo a nosso favor. Usou hoje esquisito, não gostei muito, repete amanhã melhor, repete amanhã perfeito, repete amanhã com excelência. Daqui uns dias vocês estão dando aula para mim. Ai, Mari, eu fiz assim, deu certo. O que vocês acham? Né? Então, agora eu vou mudar aqui de novo, tá? Vou mudar aqui de novo, ver se eu estou conseguindo mudar. Vamos ver se eu vou mudar aqui, se vocês vão mudar junto comigo.
consegui mudar. Gente, eu estou fazendo a aula aqui pelo YouTube, porque a gente ainda não conseguiu finalizar a ferramenta do Meet, mas depois a gente vai estar no Meet, tá? A gente vai conseguir interagir, a gente vai conseguir conversar durante a aula, tá? Essa aula vai ficar gravada, vai ter alguns cortes, tá? Elas não vão ficar assim inteira, algumas coisas que eu estou falando. Queria muito que vocês estivessem interagindo comigo aqui, mas melhor feito do que perfeito, tá? E é assim que a gente evolui. Vocês estão comigo também num desafio que eu me evoluo também, que eu estou evoluindo todos os dias também, tá? Então, gratidão por vocês estarem aqui e vamos juntos nessa jornada aí de crescimento. Vamos todos crescer juntos, tá? E aí, eu vou vir com uma outra historinha, tá? Já vou crescer aqui, ó, o slide. Vamos crescer o slide. Vamos com mais uma historinha, gente. Gatilho da historinha é o melhor que tem, tá? Desde que o mundo é mundo, a gente reúne em volta da fogueira para escutar histórias, para conversar. E aí eu gosto de usar essa didática também, de contar histórias para vocês. Vocês agora, a partir de agora, com a ideia de que vocês já estão aqui, vocês já estão diferenciados por estar aqui, por estar investindo no crescimento de vocês, focado no carro vermelho de vocês. Quando eu falo carro vermelho, tá, gente? É o foco do crescimento do consultório de vocês, da carreira de vocês, é a metáfora ali do carro vermelho. Então, vocês já estão até aqui. Eu queria saber, eu vou até abaixar aqui, queria saber de vocês de 0 a 10, o quanto vocês estão comprometidos, tá? Depois eu vou olhar aqui no chat. De 0 a 10, o quanto vocês estão comprometidos a fazer dar certo. E aí depois a gente conversa sobre esse 0 a 10 aí, tá? E agora eu vou contar para vocês sobre a história da águia. Eu não sei se algum de vocês já sabem. Então, depois que eu passei isso tudo aqui para vocês, que vocês vão virar a chave para a mentalidade, vocês vão ter que fazer igual a águia. A águia, esse animal lindo aí, essa ave linda, ela quando chega próximo aos 40 anos, ela entende que ela não consegue mais fazer grandes voos, grandes caças, porque o bico dela não é o mesmo mais, as garras dela não é a mesma mais, as penas delas não são as mesmas mais. Então, o que ela faz? Ela sobe lá no alto da montanha rochosa e ela vai batendo o bico e ela até o bico quebrar. E o bico dela quebra e nasce um bico novo. Com o bico novo, ela arranca todas as suas garras. Ela arranca garra por garra e espera essas garras nascerem de novo. E quando encerra o ciclo de crescer o bico e crescer as garras, ela arranca todas as suas penas. Ela arranca todas as suas penas e espera as penas nascerem todas de novo, tá? E, de repente, nasce uma nova ave. Ela se renova. Ela se renova. Será que doeu? Será que foi difícil para ela? Foi difícil, né? Foi doloroso. Diz que demora, esse processo demora 150 dias. 150 dias de sofrimento, esperando, escondida, vulnerável ali. 150 dias de dor para mudança. Será que em 150 dias a gente consegue mudar, virar essa chave também? Será que está precisando bater o bico até nascer um novo? Será que está precisando arrancar as garras aí até nascer uma nova, trocar nossas penas e acreditar na nova mentalidade e focar, né, nos nossos sonhos, nossas realizações, nosso propósito? Sempre focar nos nossos propósitos, sabe? Qual que é o seu propósito? Mudar a vida do seu paciente, dar uma vida boa para sua família, se realizar como uma mulher, né, bem-sucedida,
Honrar o seu pai, sua mãe, sempre focar no seu propósito e, de preferência, ter esse propósito pregado em algum lugar para você lembrar dele todos os dias, tá? Uma pessoa sem propósito, ela vence uma etapa e aquilo ali é até frustrante, porque ela fala, e agora? O que eu vou fazer, já que eu consegui isso daqui? Então, a gente precisa ter propósitos na vida para crescimento, tá bom? Deixa eu passar aqui, ver se vai passar. Gostaram da historinha da águia aí, gente? Deixa eu ver se dá. Tá com um delay muito grande para mim ver a resposta de vocês. Um delay aí, acho que de quase uns 60 segundos, tá? Então, por isso que eu não vejo a resposta de vocês e vou dando continuidade na aula, tá? Me desculpem aí. Agora vamos entrar um pouquinho nos pilares de que vendas como ciência, vendas como um método, vendas como um passo a passo, tá? Então, a gente tem o pilar conhecimento. Conhecimento técnico é o domínio do produto e do serviço. Então, a gente vem de um pressuposto que o domínio do produto ou do serviço você saiba, porque é a odontologia, é onde você estudou 4, 5 anos, aí depende da sua graduação, que você estudou para conhecer o seu produto. O seu produto é a odontologia em si, tá? E aplicação na odontologia é a expertise do procedimento dentário. Então, se você tem o domínio do seu produto, a aplicação dele é a resolução do problema do paciente de uma forma prática mesmo, tá bom? O pilar habilidades interpessoais, que seria uma comunicação eficaz, uma comunicação estratégica, para você conseguir passar para o seu paciente a forma que vai ser feito o tratamento, o que é o tratamento, né, o benefício ao longo prazo, fazer perguntas para o seu paciente, criar uma empatia, criar uma conexão, criar relacionamento com o seu paciente. Então, através dessa conexão, dessa comunicação, que ele vai ter clareza sobre o tratamento dele, tá bom? Então, a gente precisa ter habilidades interpessoais aí para estar em contato com o nosso paciente. Ah, eu não gosto de gente, prefiro bicho. Até se você tivesse feito veterinária, você ia ter que lidar com a mãe dos bichos, né? A mãe do pet. Então, desde que o mundo é mundo, a gente tem que ter relacionamento. Então, a gente precisa quebrar essa crença aí de que é melhor bicho do que gente. É gente que paga nossas contas. É gente que nos dá estrutura, tá? Para poder ter uma condição melhor, investir no nosso consultório e devolver sorriso, devolver sonhos, devolver autoestima, tirar a dor do paciente com os equipamentos, com a clínica bonita, com tudo que você faz. Então, a gente precisa, sim, gostar da boa comunicação, da empatia com o paciente. A gente tem que, sim, desenvolver habilidades interpessoais. Então, se você não tem, existem técnicas para desenvolver essas habilidades interpessoais e a gente vai falar aqui no método também, tá? E a estratégia de vendas em si. Estratégia de vendas em si, a gente vai ter métodos passo a passo de como abordar o paciente e fazer uma abordagem bem planejada, uma abordagem específica. A gente precisa estar ali com o paciente já fazendo o passo a passo para concluir uma venda, né? Gerando nele valor, a necessidade de urgência, né? Passando para ele formas de pagamento, né? Que pode ser de várias formas aí. E a gente vai fechar o plano de tratamento dele, uma apresentação de um plano de tratamento dele, e ele vai finalizar essa compra com a gente, né? Esse fechamento desse tratamento com a gente. Então, a gente precisa estar sempre ligado nos pilares de vendas como ciência. Não tem como a gente
fazer uma venda sem ter esses pilares. E também não tem como a gente fazer uma venda sem conhecer os nossos custos, tá? Não fazer uma boa precificação. A próxima aula vai ser orçamentos e custos, que eu vou mostrar para vocês sobre a planilha de precificação e como fazer um orçamento, tá bom? Vamos ver se o slide saiu aqui, que está falando comigo que o slide saiu. Para mim tá ok. Para mim tá ok. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Vou voltar aqui então. Eu não sei se está aparecendo para vocês aí, para mim tá ok aqui, tá? Então a gente precisa conhecer aí os pilares das vendas como ciência, tá? E em cima disso, eu vou compartilhar novamente aqui para ver se vai, tá? Para mim tá ok. Vê se apareceu. Vê se apareceu aí agora. Não? Vou tentar aqui, tá? Deixa eu tentar sair aqui de novo, entrar de novo. Eu estava esperando ver se era o delay. Estava esperando para ver se era o delay. Deixa eu entrar aqui. Vou compartilhar de novo aqui. Compartilhei de novo, vou ver se vai aparecer, tá? Eu vou voltar aqui só para a gente fechar. Então, a gente estava falando de vendas como um pilar, né, de conhecimento técnico, habilidades interpessoais, estratégias em si, tá? E agora a gente vai para indicadores de sucesso, tá bom? Indicadores de sucesso. A gente vai começar a ter que familiarizar, tá? A gente que está agora na mentoria, a gente vai precisar ter aí na nossa mente alguns termos que são usados. Então, a gente vai começar a familiarizar com isso. Então, indicadores de sucesso. Para a gente saber se está dando certo, se está dando errado, a gente tem que olhar nossos números, olhar nossos indicadores, tá bom? Então, a gente precisa de documentar isso, começar a olhar quantos pacientes eu atendo, quantos pacientes eu faço orçamento, quantos pacientes eu fecho, qual que é o ticket médio, qual que é a taxa de ocupação das minhas salas, no meu consultório, quanto tempo eu trabalho.
o crescimento, a receita, enfim, a gente tem que começar a documentar, porque a gente não sabe se está crescendo se a gente não está medindo. Então, isso, os indicadores do sucesso é uma forma da gente medir. Como a gente começou agora o nosso método, quanto que eu atendia no começo, quanto que eu vendo agora, quanto que eu quero vender. Então, a gente tem que ter toda essa estratégia. E existem alguns termos específicos para isso. Então, por exemplo, a gente tem a taxa de retenção. Então, a gente tem que acompanhar o número de pacientes que retornam e fidelizam e ficam sempre com a gente num crescimento sustentável, que é o nosso cliente recorrente, tá? Então, por exemplo, vou dar exemplo. Aquela pacientinha que foi bebezinha e ela tá com você já aí numa idadezinha que já está trocando os dentinhos, depois está na fase que ela está colocando o aparelho fixo, remoção do aparelho, clareamento, e aí já é uma adolescente. Então, essa pacientinha, ela é sua recorrente. Ela é uma taxa de retenção. Essa paciente está com você desde o começo. Ela não é o quê? Um lead que chegou e foi embora. Então, vamos lá, mais um termo. O que é lead, tá? Lead é exatamente o cliente que chega para você por algum meio de publicidade. Então, por exemplo, ele pode ter vindo do Instagram, ele pode ter vindo do jornal, da rádio, né? Ou de indicadores. Mas eu falo que na odontologia não tem lead melhor do que o nosso próprio paciente que retorna para a gente, tá? Esse é o que indica a gente, esse é o que está sempre com a gente, esse que traz o nosso lucro recorrente, tá bom? Então, taxa de retenção. Então, existe como calcular essa taxa de retenção, né? Ticket médio é você monitorar qual que é a média. Peraí. A gente vai falar sobre o ticket médio. Para monitorar o ticket médio, o valor médio gasto por paciente, né, na sua clínica ou no seu consultório. Então, no Simples Dental, eu tenho Simples Dental. Ele já me dá esse ticket médio. Então, por exemplo, se eu vendo 100 mil e atendo tantos pacientes, o ticket médio, ele faz uma média de quem comprou mais, comprou menos. O ticket médio deu de R$2.000. Isso é importantíssimo, gente, porque se eu quiser aumentar o meu faturamento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar mais lead, tenho que colocar mais gente para fazer orçamento, eu tenho que aumentar o meu ticket médio, ou seja, eu tenho que vender mais para esse paciente, eu tenho que aumentar o valor do meu tratamento para o ticket dele aumentar também. Então, é um ótimo indicador, tá? Para a gente estar sempre em cima. Taxa de ocupação também, otimizar os horários da agenda e ver realmente quanto tempo a gente tem de sala, de consultório livre, ocupado, horário de almoço, dia que atende, dia que não atende sábado, não atende sábado. Isso vai interferir diretamente no custo. Então, quando vocês forem lá para a planilha de precificação, vocês vão ver que a gente tem ali um custo da hora clínica. Então, essa hora clínica ela fica mais barata quando a nossa taxa de ocupação é maior. Então, ou você não quer ter uma taxa de ocupação maior, o que você tem que fazer? Aumentar, né? Aumentar o valor seu da hora clínica. Consequentemente, você não vai abaixar o ticket médio. Então, assim, vai começar uns termos técnicos aqui que eu quero só introduzir com vocês, tá? A gente vai começar a falar sobre esses termos de ticket médio, lead, taxa de ocupação, taxa de retenção, crescimento da receita, o último indicador aí que a gente vai passar hoje. Crescimento de receita. Acompanhe o aumento de receita, né? Estabeleça metas ambiciosas, mas realistas, tá? Elas têm que ser realista. Não adianta falar assim, eu quero vender 100 mil, se você não tem uma secretária, se não tem uma SB, se você não tem equipe para isso. Muito fácil. A não ser que você venda aí lente de contato dental por 50 mil e faça 2 por mês. Entendeu? Duas arcadas por mês, vamos dizer assim, né? Mas para você ter um crescimento, a gente tem que entender que é um passo a passo para o crescimento, tá? A gente não consegue, por exemplo, sair do 10 mil para o 100 mil.
Isso aí você pode até conseguir, eu não vou falar que não consegue, não. Às vezes você consegue um mês, mas no outro mês você não consegue entregar, tá? Você não consegue entregar tudo que você fez. Então, tudo que você fizer tem que ser entregável, tem que ser resolutivo, tem que ser constante. Então, eu acho melhor a gente focar em metas alcançáveis. Então, por exemplo, se lá no grupo ninguém quiser falar de valores, né? A gente pode colocar lá uma meta para nós. Vamos falar de porcentagem. Nesse mês de novembro, em relação a novembro do ano passado, eu quero aumentar 30% do valor das minhas vendas. Eu quero fechar mais 30% de orçamento. A gente pode falar em metas assim, quem tiver vergonha de falar em valores, né? A gente pode pensar em porcentagem. Ou você pode falar, eu quero aumentar o meu ticket médio de 1.000 para R$ 2.000, para R$ 3.000. Ou eu posso falar também, eu quero atender, em vez de 4 pacientes por dia, eu quero começar a atender 6 pacientes por dia, 10 pacientes por dia. Enfim, existem várias métricas, né? Várias metas, existem várias coisas que a gente pode fazer, mas para isso a gente tem que começar a olhar nossos números e documentar eles. Quantos pacientes você atende, quantos dias você trabalha, qual que é o valor dos orçamentos, qual que é o produto que você mais vende. O produto que você mais vende também, ele é um ótimo indicador, porque você pode fazer campanhas, promoção, você pode fazer combos, né? Tipo assim, ó, esse produto que eu mais vendo, você vai ganhar uma limpeza e associar esses dois e cobrar um valor associado ali, que a gente fala que é uma venda conjugada ali, um cross-sell, cada um fala de um jeito, e a gente também vai usar esses termos aí mais para frente, tá? A gente vai ter uma aula com o nosso gestor de tráfego, Lione, ele vai abordar bem esses termos com vocês, que a gente usa aí de lead, ticket médio, ele vai abordar bastante. A gente também vai ter uma aula com um gestor de marketing, que também vai falar algumas coisas dessas, vai falar dessas coisas também, desses novos termos aí que talvez vocês tenham. Talvez vocês tenham que começar a familiarizar com ele também. E aí, falando da gente, né? A gente não vai ter como ter um indicador nosso, pessoal, hoje. Mas eu gosto de nos comparar com uma borboleta, né? Que ela tem a fase da lagarta, do casulo e a fase da borboleta. Eu gostaria de saber de vocês em qual fase vocês estão, sabe? Vocês estão na fase da lagarta, do casulo, ou já está na borboleta, querendo fazer grandes voos? E não importa qual etapa você tiver. O crescimento, ele pode ser doloroso, mas ele é certo, sabe? Ele é certo. Então, eu não quero que vocês sintam vergonha, por exemplo, eu ainda estou na lagarta. Então, vamos entrar aí num casulo, estudar, aprender para fazer altos voos. Não, eu já estou saindo do casulo, ótimo. Então, vamos preparar para grandes voos. Vamos precisar de equipe, vamos precisar de mais uma secretária, uma SB, vamos precisar de um novo espaço, sabe? Então, a gente tem que estar preparado para a fase que a gente está, mas primeiro a gente precisa conhecer e saber aonde estamos. Então, vamos fazer aí uma recapitulada, tá? Então, dentro do método, a gente vai ter também a Poliana, ela é consultora de imagem, de brand, né? Ela vai estar com a gente também, dando dicas para a gente de posicionamento de imagem no Instagram, de roupa, jaleco, sabe? Por mais que eu entenda um pouquinho de tudo, não tem ninguém melhor do que ela para falar com a gente. Longe de mim de ser perfeita, tá? Eu não sou perfeita, mas eu gero resultados, tá bom? E a gente está aqui todo dia para melhorar, eu estou sempre aberta para melhorar. Então, a gente vai ter aula semana que vem sobre orçamentos e custos com
o Marco, ele que é o criador da planilha, e nós vamos aprender a mexer na planilha e já ver sobre orçamentos e custos ali, o poder que uma planilha tem na nossa mão como forma de negociação, tá bom? A gente vai ter aula com o Leone, com esses termos, falando algumas dicas aí sobre tráfego, para vocês não fazerem tráfego sem um conhecimento técnico aí, para não gastar dinheiro à toa, para não deixar dinheiro na mesa, tá bom? Vamos ter também uma aula mais para frente com o Júlio sobre mentalidade positiva. Para a hora que a cabeça estiver dando um bug, assim, nós vamos ter uma aula com um psicólogo de mentalidade positiva, tá? Mentalidade empreendedora, tá bom? E vamos nos familiarizando aí com os termos. Não vamos deixar de ter ambição, tá, gente? O errado é você idolatrar o dinheiro, mas a ambição ela é excelente. Não existe um vendedor sem ambição. E a ambição que eu quero que vocês tenham é de atingir o seu propósito. Então, vamos focar também no nosso propósito, tá? Não pensar, né, nas coisas negativas, não vamos culpar a Deus, não vamos culpar o esposo, não vamos culpar os filhos, tá? Teve uma mentorada que passou comigo, e eu achei até que eu fui pesada com ela, sabe? Ela veio justificando que não estava dando certo. Essa foi presencial. Ela justificando que não estava dando certo porque ela estava com uma filha pequena e ela estava grávida de outro neném e tal, e que a vida dela, a carreira dela estava indo por água abaixo por causa das crianças. Eu só falei com ela o seguinte, né? Estou contando aqui para vocês, eu estou finalizando a aula. Não sei nem se essa parte vai ficar gravada, mas eu estou contando para vocês aqui, ela também não importa de eu falar, não. E eu perguntei para ela: nossa, será que seus filhos gostariam de escutar isso que você está falando lá na frente, de saber que eles são o culpado do seu fracasso? Sabe? Eu achei muito pesado ela colocar a culpa nos filhos. E eu sei que a maternidade é pesada, eu sei que nosso dia a dia é pesado, mas vamos acordar. Hello, vida adulta. Todos os dias são difíceis. Tudo que a gente for fazer vai ter desafio. Só que a gente tem que acordar, né? Pelo menos com o pensamento motivado, porque para desmotivar a gente tem um monte de coisa. Eu tenho problema, vocês têm problema, a gente precisa usar, né, o nosso propósito a nosso favor. A gente tem que estar com os olhos no nosso carro vermelho, tá? Para a gente não perder o foco, porque não é todos os dias que a gente vai acordar animada. Não é todos os dias que vocês vão ter paciência de me escutar horas e horas, tá? Eu estou aqui para dividir com vocês, mas eu tenho certeza que não são todos os dias que a gente é a mesma pessoa, tá? Que a gente tem a mesma empolgação. Então, quando ficarem desmotivados, cansados, descansem, sabe? Quando estiverem diante de uma situação muito difícil, sabe? Para na frente do espelho, faz a posição de Mulher Maravilha, sorria, o cérebro entende, tá? Isso é neurociência. Fica lá sorrindo na frente do espelho, com o braço na posição de vencedor, tá bom? Para a gente recuperar essas forças e seguir em frente, sem botar culpa nos filhos, sem botar culpa em Deus, sem botar culpa no marido, na separação, ou sem botar culpa porque não tem dinheiro, sem botar culpa em nada, sabe? Porque o que eu falo e falei na abertura das aulas lá, que tem pessoas, né, que com menos condição, com menos tempo que nós conseguiram, né, já conseguiram e já estão dando certo. Então, se existe um passo a passo, vamos fazê-los, sabe? Com dedicação, com carinho e com consistência, sabe? Consistência, sempre. A diferença de quem tem a barriga de shape para quem não tem a barriga de shape não é porque um dia ele comeu muito ou porque ele não foi na academia nem um dia, sabe? Essas pessoas têm barriga de shape, também tem dia que acorda desmotivado, tem dia também que come errado, tem dia que não vai. A diferença é a constância, que eles sempre estão recomeçando, continuando. O que a gente não pode é parar,
tá, gente? Então, não vamos parar. Orgulhem-se de ser vendedores, orgulhem de ser empreendedores, de serem dentistas. Nós vamos ser vendedores, dentistas de sucesso, que se negaram a dar errado, a gente não vai aceitar, nossa assinatura vai ter um peso, porque a gente vai ser profissional em tudo que a gente fizer, levando a verdade e consciência também nas vendas, tá? Nós vamos fazer, então, depois o nosso mapa do sonho, nossa roda da vida. Eu vou ensinar para vocês depois, tá? E os resultados são esses, gente. É só olhar, né, para a nossa constância. E eu falo que você pode, você vai conseguir. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Sabe por quê? Porque vocês já conseguiram. Quando vocês resolveram fazer faculdade de odontologia, vocês passaram no vestibular. Quando vocês resolveram fazer faculdade de odontologia, vocês foram constantes. Vocês faltaram à aula, mas foram constantes. Vocês desanimaram, mas se animaram novamente, se reergueram. Vocês acharam que tinha dia que ia ser impossível. Nossa, ia virar a noite estudando, trabalhando. Nossa, briguei com o namorado e tem que estudar. E vocês conseguiram. Vocês são dentistas hoje, tá? Então, se vocês conseguiram ser dentistas, agora é só mais um passo para vocês serem dentistas avaliadores de sucesso, ok? Muito obrigada, boa noite, até a próxima semana com a próxima aula, tá? Espero que tenha gostado. Eu vou esperar o delay aqui, esperar o comentário de vocês. Nem tudo vai ficar gravado, a gente fazer os cortes, tá? Mas muito obrigada, gratidão. Espero que eu tenha conseguido passar tudo. Tem a outra aula que eu gravei e que talvez saiu alguma coisa diferente. Essa talvez eu te tenha entregado um pouco mais. Saiba qual fase vocês estão, tá? Da lagarta, qual fase vocês estão. Vamos ver aqui se o delay acaba para mim dar tchau para vocês. Ai, obrigada, Dani. Obrigada, Dani. Espero que tenha nascido uma sementinha aí, tá bom? Então, eu vou dar o tchau para vocês. Ó, muito obrigada por essa aula. Tchau para vocês, tá? Muito obrigada. Com Deus. Até a próxima.